Tá gravando? Beleza. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Carlos Basílio, né? Vocês me conhecem, obviamente, né? E eu tive essa iniciativa de gravar as aulas, na verdade, começar um bate-papo, e aí, para não ficar muito perdido em relação aos assuntos das disciplinas que eu guio no curso presencial, né, no curso de computação presencial, eu resolvi usar os slides que eu costumava utilizar, né? A ideia não é estar amarrado aos slides, muito pelo contrário, até mesmo porque já há alguns períodos que eu não vinha utilizando slides durante as aulas, né, até por pedido dos próprios alunos, né? Porque eles viam mais espontaneidade, assim, eu não seguindo a risca por slides, né? Mas para uma apresentação, uma aula que eu estou gravando aqui, vou postar depois lá no YouTube, eu acho que os slides eles vão nos guiar, né? Bem. Mas assim, eu estou aberto aqui a interações, né? A minha motivação, de fato, a gente está nesse período de isolamento, né? Eu espero que vocês estejam, né? Ou procurando estar, né? Afastados, uma vez que a gente vive uma situação bastante delicada, né? No mundo todo. E eu vejo as pessoas de diferentes maneiras, né, criando iniciativas, né, para se ocupar e de alguma maneira eventualmente ocupar os outros, né? E aí eu quis criar alguma alternativa para vocês além de ficar assistindo show de sertanejo. E aí, como a maioria é de computação e eu costumo dar aula desses conteúdos que estou me propondo a falar, eu achei que seria bastante válido, né? É, Essa disciplina de linguagem de programação é uma disciplina no curso de computação que eu atuo, né, do presencial, é uma disciplina de terceiro período, onde o aluno normalmente já passou pelas primeiras duas, três disciplinas de programação, e aí ele vai começar a ver uma disciplina que vai, de alguma maneira, abrir a mente dele em termos de ver possibilidades, assim, o que se tem em comum entre diferentes de linguagens de programação. A gente começa a amadurecer em termos de entendimento, né, de programação, vendo outras linguagens, outras maneiras de se programar, né? Então essa disciplina tem esse foco, meio que de abrir a cabeça nessa questão de programação. É uma disciplina que, em muitos cursos, ela é dada de forma muito teórica, mas que quando eu dou, procuro dar uma pegada um pouco mais prática, né? Procuro dar, dar exemplos práticos, situações assim bem reais, né? Nessa questão aí desses encontros remotos, eu não sei como é que isso vai se dar, assim, na verdade, o meu intuito para o pessoal que é do presencial e que precisa fazer essa disciplina, minha expectativa não é que isso, assim, isso não seja aproveitado numa retomada de semestre para, por exemplo, dispensar você de fazer disciplina, tá? Não é essa expectativa. O que eu até comentei no e-mail quando eu convidei todo mundo é aproveitar essa oportunidade para a gente interagir, né, melhorar, evoluir, aprender coisas, ver coisas diferentes, né? Então, é uma coisa meio de troca e com o coração aberto. Eu acho que esse período de quarentena está servindo para algumas coisas para a gente, né? Uma delas é a gente, de alguma maneira, focar ou eventualmente se dedicar nas coisas que a gente vê valor, né? E não ficar fazendo as coisas de uma maneira muito mecânica, né? Certamente para, por exemplo, os alunos que estão em algum curso, né, fazendo alguma faculdade, uma questão meramente mecânica, ah, não, porque o pai quer, porque alguém quer e tudo mais, certamente nesse momento não vai estar se dedicando, pensando em aproveitar para, de alguma maneira, melhorar os seus conhecimentos, né? Agora, as pessoas que veem isso aí como algo que pode agregar valor e que querem crescer, querem evoluir dentro da carreira, é uma oportunidade bacana, né? E esse, na verdade, eu acho que devia ser o espírito para qualquer aluno, em qualquer momento, independente se a gente está isolado ou não, né? A gente devia fazer os cursos para aprender, né? Independente de prova, independente de trabalhos, avaliações, a gente devia sempre estar querendo
aprender de alguma maneira, melhorar ou usar aquilo ali para algo que a gente veja como importante, né? Pois bem, então assim, essa disciplina, volto a dizer, ela vai falar de conceitos de linguagem de programação, que são coisas que de alguma maneira elas permeiam. Quando eu falo, por exemplo, de como eu defino uma função ou o que é um parâmetro, isso a gente tem em inúmeras linguagens, né? A gente não tem só no Python, só no C, só no Java. Na verdade, um monte dessas. Porque o conceito de passagem de parâmetro é um conceito extremamente importante, porque, por exemplo, normalmente ele flexibiliza aquela rotina, aquela função que a gente está definindo, né? Então eu defino uma função que só faz alguma coisa quando eu permito um parâmetro, quando eu defino um parâmetro para aquela função ela ganha uma flexibilidade maior, ela passa a poder ser aplicada a outros valores que não aqueles sem os parâmetros, né? Então, assim, a ideia o conceito de parâmetro, ele é muito amplo, né? Então, qualquer linguagem que se preze, ela vai ter esse conceito de parâmetro definido, implementado de alguma maneira, né? Então, essa disciplina, ela vai estar visando analisar esses conceitos, né? Esses termos, essas coisas que aparecem na maioria, né, em quase todas as linguagens de programação, e a gente vai tentar destrinchar esses conceitos ao longo desse curso, né? Então, esse é mais ou menos o propósito. Aqui eu não estou falando de curso, na verdade, vocês me perdoam um pouco, tá? Esse curso eu entendo como encontros, bate-papos, né? E como eu falei, eu não espero que seja totalmente guiado por mim. Se vocês em algum momento, Basílio, pô, aquele assunto que você falou no primeiro ou no segundo encontro, pô, eu achei interessante, eu queria saber mais a respeito. A gente pode parar para discutir, né, e reunir numa oportunidade seguinte, falar com respeito àquele conteúdo, né? A minha ideia é que esses encontros sejam semanais, né? Então, hoje é terça-feira, né? Minha ideia é que toda terça-feira a gente se reúna, pelo menos enquanto essa questão do isolamento aí, ela for algo fundamental aí para a nossa saúde, né? Para as nossas vidas, né? Então, eu vou estar sempre querendo, né, bater papo e interagir com vocês. Tudo bem até então? Mais ou menos a ideia? Beleza. Tem aí o meu nome, tem o meu e-mail, que vocês já devem ter, mas se alguém não tiver, né, para quiser me mandar qualquer mensagem, uma coisa que eu vou pedir no final dessa. Na verdade, depois desse nosso encontro, se vocês tiverem algum feedback, Basílio, olha, foi legal, mas podia melhorar se fosse assim ou assado, se fosse mais rápido, fosse mais lento, se fosse mais prático, menos prático. Se vocês puderem dar de feedback, é sempre bem-vindo. Tá? E esse site aqui é um site que eu costumo concentrar o material desse curso, quando eu dou o curso no presencial, né? IC, UFBET, o Basílio, cursos LP. Depois eu coloco esse link para vocês. E esses slides aqui ainda não estão atualizados lá, mas vão estar, tá? Na verdade, eu vou, assim que acabar a reunião, eu acabei esquecendo aqui, mas assim que acabar esse nosso bate-papo, eu coloco esses slides lá para vocês terem eles de forma completa. Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Falando de linguagens, esse slide aí eu nem achei um título para ele, mas é só para provocar um pouco, tá? Eu tenho ali à esquerda um código simples em Pascal, né? Que eu inicializo uma variável, faço um for, onde eu incremento a variável com o valor do contador. E em C, no quadrinho da direita, né, na parte azul escura, eu tenho exatamente o mesmo código, exatamente em termos de semântica, tá? Em termos de significado, né? Então eu tenho um código que faz exatamente a mesma coisa, mas obviamente respeitando as regras sintáticas, né, de C, né? Então Pascal, por exemplo, a atribuição é dois pontos igual, em C é somente o igual, né? Então aparece isso naquela primeira linha ali do else recebe zero, e no for, ali em C, por exemplo, eu coloco as coisas entre parênteses, em Pascal não tem parênteses, e por aí vai, né? O que eu quero chamar a atenção para vocês é que as linguagens de programação, elas não são tão diferentes assim, né, como a gente imagina no primeiro momento. É óbvio que os detalhes de implementação, os ambientes de programação, às vezes fazem com que a gente tenha que se especializar ou saber muito mais do que o
o básico, né, do que é o Alô Mundo, para entender bem uma linguagem, né? Mas muito do que se tem de diferença é sintático, não é semântico, né? Esse código aí em particular, ele até tem uma diferençazinha semântica super pequena. Na verdade, assim, o código de cima, na parte azul, é o código alto nível, né? É como a gente programa. Nós, programadores, criamos os programas. O código que está embaixo foi uma espécie de assembly que eu inventei aí, que seria uma tradução, né? Onde eu estaria traduzindo esse código para um código mais próximo que a máquina entenda, né? Então, observem, tanto nos dois azulzinhos claros de baixo, que não tem o for e eu tenho uma instrução goto, que é uma instrução mais primitiva do que o for, né? E aí vocês observem na esquerda que eu faço um i valendo 1, que é o início do for ali do Pascal, e aí enquanto o i maior que 10, go to... se i maior que 10, eu dou um go to 60, que é a última linha. Se ele não for maior que 10, eu faço o alce recebe alce mais i recebe mais 1, e dou um go to 20. Nesse go to 20 aqui na linha 50, da coluna da esquerda, que eu volto para a linha 20, então aqui que aparece o meu looping, né? Então, nessa tradução aqui do código Pascal, eu fiz dessa maneira. Aqui em C, a coisa acontece um pouquinho diferente. Eu faço o incremento do alce dentro do for, faço um if para testar se o i é 10, e se ele não é, aí eu incremento o i, e nesse goto 20 eu volto, né? Esse código são códigos que eu invento da minha cabeça, né? Assim, em termos de tradução, né? Não me baseei em nenhum compilador ou nenhuma ferramenta que faça essa tradução, mas esses são os códigos de baixo. Eles fazem exatamente a mesma coisa, mas eles têm uma pequena diferença. Quando eu chego na linha 60 do quadro da esquerda, quando eu chego na linha 60, o meu i ele tem que estar maior que 10, né? Então, ó, observe na linha 20 lá, ó. Se i maior que 10, go to 60, né? Então, pelo menos assim, o i valendo 11, eu chego na linha 60, né? Enquanto que no código da direita, eu coloquei if i igual a 10, go to 60. Né? Então eu fiz o incremento, que é o que tinha feito ali na linha 20, né? Eu faço o incremento do alce, e na linha 30, se o i é igual a 10, eu vou para a linha 60. Então, enquanto que no código que eu supostamente traduzi aqui para Pascal, eu chego na linha 60 com o i valendo 11, em C eu chego com o i valendo 10. São algumas sutilezas que a gente pode encontrar entre traduções, né, de linguagens de alto nível, de códigos em alto nível para código em baixo nível, entre diferentes linguagens, tá? Então, eventualmente, isso, às vezes, por exemplo, eu quando comecei entrei para a área de computação, né, comecei a programar, eu programei muito em C++. E na época de C++, a gente não tinha tantas linguagens como a gente tem hoje em dia, e a gente tinha vários fabricantes, né, que eram players, né, da área de computação, que tentavam brigar pelo mercado de construção de compiladores, né? Então tinha o pessoal da Borland, tinha o pessoal da Microsoft, e esses caras, cada um deles tinha o seu próprio compilador, e esses compiladores eles não eram tão compatíveis assim. E a compatibilidade está exatamente nisso aqui que eu estou mostrando para vocês. Então eu tinha um código no alto nível que poderia ser igual, mas no baixo nível cada um traduzia a sua maneira, né? Então, a gente tem algumas diferenças, né, em termos de como esses códigos são traduzidos do alto nível, né, ou seja, do nível em que eu programo, para o baixo nível, ou seja, que é para o que a máquina entende, tá? Mas, no geral, é esse tipo de diferença que a gente tem. O restante, se a gente olhar esses quadros azuis aí mais escuro em cima, é meramente sintático. Um precisa de ponto... aliás, até faltou ponto e vírgula aqui nos códigos em C, né? Uns precisam de ponto e vírgula, outros não, e por aí vai, né? Beleza. Faltou aqui. Deixa eu... Isso. Beleza. Agora, uma provocação aí filosófica, né? Se as linguagens não são tão diferentes assim, como a gente viu, por que existe tantas linguagens de programação? Outra pergunta, as linguagens de programação elas são equivalentes
em termos de expressão, ou seja, o que uma faz, a outra necessariamente faz ou não? O que difere uma linguagem da outra? Que impacto pode causar no nosso sistema, por exemplo, na escolha de uma linguagem em detrimento à outra? Né? Alguém tem alguma ideia aí de por que a gente tem tanta linguagem de programação que queira falar? Pode falar à vontade, sem problema algum. Libera o microfone aí. Por que a gente tem tanta linguagem de programação? Bom, Carlos, quem está falando é o Thiago. Tiago. Eu acredito que seja porque a gente tem especificidades e demandas. Eu vou dar o meu exemplo. Eu comecei a me interessar por programação porque eu tinha uma demanda específica, né? Sou do polo de Itaguaí, do curso semipresencial, mas eu já sou formado em biologia. E Uhum. precisei de ferramentas estatísticas para poder lidar com a análise de alguns dados biológicos, né, das minhas coletas. E fui Uhum. procurar. E eu precisava de alguma ferramenta que fosse mais flexível, mais aberta. E aí eu me deparei com as linguagens de programação e acabei conhecendo o R, que é uma linguagem de programação que é voltada para análise estatísticas e para desenvolvimento de gráficos, né? E aí, no caso, é uma linguagem com essa especificidade. É claro que ela não se limita a isso, mas ela foi pensada inicialmente para isso. Então, eu acredito que a gente tem tantas linguagens quanto de acordo com determinadas demandas, né? Beleza, beleza. Então, a questão do... o mercado, né? Não é bem mercado, mas assim, o público-alvo, né? Então, assim, o problema que você está querendo resolver, isso pode fazer com que você escolha uma linguagem em detrimento de outra. Beleza, e você ainda citou um exemplo bem real aí, como você é biólogo, né? E que usou R, né? E até, na verdade, o pessoal que trabalha com análise de dados, né, é bastante comum. O pessoal costuma dizer que o pessoal que tem uma aproximação mais com a matemática, afinidade mais com matemática, trabalha com R. A pessoa mais computação escolhe Python, né? Mas seja como for, assim, de fato são linguagens, né, que possuem recursos bem específicos, interessantes para o pessoal que trabalha com análise de dados, né, com ciência de dados. Ótimo exemplo. Beleza. E alguém mais aí? Não precisa ser tão real. Esse exemplo que ele deu é realmente bastante importante, mas por que outras razões poderiam existir tantas linguagens assim, como a gente vê hoje? Vocês acham? A Terezinha está querendo falar? Tem que liberar o microfone. Clica no microfone aí para poder falar. Não, clica no microfone. É que você está com o microfone mudo. Não é porque a gente não consegue te ouvir. É porque tem um vermelhinho que está indicando que ele está mudo. Acho que você tem que mexer nele Tá bom. aí. Agora Agora foi. foi. Isso. Então, eu acho que vai, assim, as coisas vão evoluindo, né? As linguagens vão se aprimorando Uhum. e até pelo uso, né? Que antigamente o pessoal usava assim, as linguagens mais pesadas, só fala do Java, né? Fala muito do Java. E, assim, as linguagens vão se aprimorando. Hoje tem muita linguagem voltada assim, para a parte gráfica, né? Assim, Uhum. esses sites atuais que usam muito Python também, né? A gente vê. Perfeito. Então, as Perfeito. coisas, eu acho que a própria evolução, né, faz você Perfeito. procurar uma coisa melhor, né, para o que você precisa. Perfeito. Perfeito. Outro comentário bastante pertinente, né? Então, assim, a questão do tempo costuma fazer com que as linguagens, que são na verdade projetos de software, né, começam em algum momento a acusar ali a questão da idade, né, e ficarem um pouco ultrapassadas, né, seja em termos de recurso, em termos de possibilidades, e isso aí abre espaço para que outras linguagens surjam. Beleza. Valeu, Terezinha. Muito bom. Humberto ia falar alguma coisa? Teu microfone. Humberto? Era basicamente isso também. Eu acredito que conforme as necessidades foram aparecendo, a gente foi criando linguagens específicas que atendam a certas demandas. Beleza, beleza.
Tranquilo. Então, uma coisa curiosa que nunca ninguém, nunca não, mas assim, normalmente quando eu dou, quando eu discuto essa parte com o pessoal nas turmas, uma coisa que ninguém, não é comum o pessoal abordar é a questão do dinheiro, né? Então, assim, é uma coisa que também não pode fugir aos nossos olhos, que por trás dessas linguagens a gente tem empresas, né? Assim, pode não ser empresa, a linguagem pode ter surgido dentro de uma universidade, pode ter um laboratório, um professor que elaborou e tudo mais, mas muitas dessas com que a gente tem lidado, tem empresas por trás ou tem grandes projetos que envolvem dinheiro por trás, e isso aí é bastante determinante, né? Então, a gente nunca vai ver, por exemplo, o pessoal da Microsoft apoiando Python ou apoiando Java, porque eles têm as linguagens deles, né? E a linguagem virou um negócio estratégico, virou não, sempre foi, mas agora ganhou muita importância, né? Vocês veem, por exemplo, o pessoal lá da Oracle, que até hoje ainda estão em disputa, pelo menos até onde eu sei, eles estão em disputa lá com o pessoal do Google por causa do Java no Android, né? Então, as questões de licença e tudo mais, é óbvio que envolve muito dinheiro com respeito a isso. E aí tem situações que a gente vê, por exemplo, a própria Google, né? Aí muito pensando nessa situação de se proteger como uma empresa que é meio que gigante, né? Meio que polvo, né? Não sei se vocês já ouviram falar, tem um ambiente de programação mobile chamado Flutter, que muita gente, principalmente, assim, um ambiente bem amigável, né? Eu vejo até gente que não tem formação em computação criando coisas em Flutter, Flutter. E o Flutter, ele utiliza, tem como linguagem de base, né? É implementado a linguagem Dart, D-A-R-T, que é uma linguagem do Google. Né? Então vocês observem a coisa estratégica, né? Então assim a empresa ela sabe que muitos dos produtos, dos negócios dela vão rolar em cima desses softwares, né? E eles não querem perder dinheiro, né? Então assim a questão da linguagem que é utilizada por questões de licença e tudo mais, acaba sendo algo um tanto estratégico, né? Então não é uma coisa meramente de gosto, é porque é bonitinho. Às vezes eu vejo o pessoal falando de linguagem como se fosse religião, né? Assim, eu creio que a linguagem A é melhor que a B, não tem nada disso. A gente tem questões técnicas, aí vocês falaram várias, né? A questão da escolha, do que é mais adequado, baseado no problema que eu quero resolver. Tem a questão do tempo, né? Então as linguagens com o tempo, elas costumam ficar um tanto ultrapassadas, né, em termos de recursos, elas às vezes perdem o fôlego, né, e aí acabam sendo acabam tendo o espaço ocupado por linguagens mais modernas, mais recentes, né? Então é algo meio que um tanto natural, né? Então, e essa questão do dinheiro, né, do mercado, essa questão estratégica para as empresas, isso também é algo que a gente não pode nunca esquecer, né? Então não é uma coisa meramente de gosto, né? Pois bem, quando a gente vai desenvolver um software, a gente costuma falar de processo de desenvolvimento. O processo de desenvolvimento é um conjunto de etapas, né, que a gente segue para implementar um software, né? E tipicamente aí tem listado aí especificação de requisitos, que é onde eu vou identificar o que o meu cliente quer, né, em termos de necessidades. Eu tenho o projeto do software, onde eu vou definir coisas como questões de arquiteturais, se ele vai ser mobile, se ele vai ser na nuvem, né, em cloud. Então, todas as questões que são importantes, e dentre elas também está a questão da minha linguagem, né, o que eu vou utilizar para implementar. Né? E isso tem vários fatores. Eventualmente, o teu cliente, por exemplo, ele pode ter um ambiente totalmente baseado em Microsoft. Então, ele vai querer que uma solução que você vai entregar para ele seja compatível, né? Eu tenho afinidade com aquilo que você está entregando, com aquilo que ele já tem implantado, né? Então, é normalmente uma situação em que o cliente, né, pode exigir que seja num ambiente tal, né, que você desenvolva. Né? Então, é nesse momento de projeto que a gente normalmente decide que tecnologias, que ferramentas a gente vai utilizar
para implementar o nosso sistema. A gente tem a parte de codificação, que aí eu tenho, obviamente, o uso primário, né? A parte de teste, que também envolve hoje os testes automatizados, né? Então, a gente trabalha muito com programação na parte de teste. Tem implantação e evolução. Esse aí seria um processo típico, clássico, aí do que a galera chama de cascata, né? Até na imagenzinha aí embaixo, né, essa sequência, a figurinha, a parte da direita indica essa ideia de cascata, né, onde eu faço a coisa uma atrás da outra. E o que eu tenho aí num círculo, né, como se fosse uma espiral, seria uma metodologia mais ágil, né, onde eu trabalho as coisas de forma mais, mais granular, né? Então, eu não cumpro uma etapa inteira de requisitos para depois ir para projeto. Na verdade, eu vou trabalhando com o meu sistema de uma maneira incremental. Tá? Eu não sei o quanto vocês sabem dessas coisas, mas é legal ir se ambientando com esses termos, porque isso aí é bastante vocabulário básico, né, da área de computação. Tá? E eu botei essa figurinha aí embaixo para dizer a vocês que essa escolha da linguagem ela independe do método que eu estou utilizando. Se eu estou desenvolvendo meu sistema da forma mais clássica, eu só estou utilizando alguma metodologia ágil, tanto faz. Em algum momento eu tenho que escolher quais as tecnologias que eu vou utilizar, que vai basear, né, a minha solução. Né? Então a linguagem, ela, em algum momento, ela vira algo a ser decidido, né? Com que ferramenta, com o que eu vou utilizar para implementar meu sistema. Tudo bem, pessoal? Até então? Beleza? Qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, fique à vontade, tá? Bem, apesar de a gente ter linguagem de programação, como eu listei ali, apenas em projeto, codificação e teste, no projeto seria da escolha, a codificação, a criação dos programas efetivamente, né? E também na parte de teste, como eu falei, testes automatizados. A gente tem hoje esforços dentro da academia e algumas empresas no sentido de tentar utilizar cada vez mais as linguagens de programação. Por exemplo, ali o JUnit, isso aí já é uma ferramenta básica, né, no exemplo, mas ali no último bullet está lá, ferramenta de especificação de requisitos que geram artefatos de código. Existe toda uma área de pesquisa voltada para programação ou para criação de sistemas baseados em modelos, né? Então você definir o teu sistema de uma maneira bem abstrata e você ter algum ferramental que a partir daquela definição gere o código, ou seja, implemente de uma maneira automática ou automatizada aquele teu sistema. Parece meio papo do futuro, mas são coisas que eventualmente a gente esbarra com algumas ferramentas que já têm trabalhado com esse tipo de coisa. Não sei se vocês já viram até, por exemplo, aplicativo, né? Tem alguns sites específicos para criar aplicativos, onde você vai, arrasta uma caixinha ali, configura um botão, outro, e a parte de código para reagir àquelas coisas que você está fazendo na interface está sendo gerada pela ferramenta que você está utilizando, né? Então, de alguma maneira, seria você falar num alto nível, né, em termos de especificação, e a gente ter o código sendo gerado. Né? Então, e por que as pessoas têm procurado cada vez mais usar a linguagem de programação? Porque você está falando de algo que tem uma semântica precisa. Né? Se eu falo, por exemplo, alguma coisa em português, eu posso falar alguma frase que ela tenha duplo sentido. Numa linguagem de programação, isso não acontece. Né? Você cria um código, aquele código ele tem um único resultado. Assim, pode ser que você coloque ali, sei lá, uma variável aleatória, algum valor para criar valores diferentes na execução do mesmo código. Né? Mas, no geral, o teu código ele vai executar e vai ter um mesmo resultado, né? Dado que a gente forneça uma mesma entrada. Isso aí é o normal, né? E essa segurança do que se esperar é algo muito interessante para o projeto como um todo, né? Para o processo de desenvolvimento de software como um todo. Né? Então, tem vários esforços nesse sentido de usar linguagem de programação, além de meramente né, criação dos programas, né, codificação, né, o uso de uma linguagem de programação efetivamente. Né? Beleza. Eu vou falar aqui um pouco rapidamente algumas características importantes que as linguagens de programação devem ou que são consideradas na hora que alguém resolve projetar ou criar uma linguagem de programação. Tá? Ou, por exemplo, nós na hora de escolhermos utilizarmos alguma. Né? Uma primeira característica aí, legibilidade. Legibilidade é a facilidade de eu olhar para um código e saber o que ele está
qual é o que ele está fazendo, né? Qual é o significado dele. Legibilidade é uma característica bastante importante das linguagens de programação, né? Algumas linguagens facilitam mais essa leitura, né? Essa identificação do que um programa faz, outras linguagens têm mais dificuldade com isso, né? Tem vários exemplos aí embaixo, mas eu não vou comentar com mais detalhes, não, mas é meramente pensar nessa questão do legibilidade como sendo a facilidade de olhar o código e saber o que ele está fazendo. Tá? Aqui tem um exemplo, um exemplo real em Pascal. Os exemplos aqui estão em Pascal, mas poderia ser em qualquer linguagem, tá? Na verdade, nessa disciplina, não se preocupem com essa coisa, mas isso é antigo, não é utilizado, não, isso é utilizado pra caramba, porque muitas das coisas que acontecem na computação normalmente não são coisas criadas totalmente do zero, sim, são reaproveitamentos ou revisões ou releituras de coisas que já existiam no passado antes daquilo ser criado, né? Então não se incomodem com essa coisa de aparecer coisa em Pascal, ou em Fortran, ou seja lá o que for, não, isso faz parte, tá? Pois bem, então naquela parte, no quadrinho do item A ali, tem um código, um if, né? E vocês observem que o else, aí tem um if x maior que 1, aí embaixo tem x igual a 2, esse é Pascal, tá? Então igual é um igualzinho apenas, né? Aí tem um x recebe 3, eu tenho um else que está alinhado com o primeiro if. E o x recebe 4 lá embaixo. Isso é o quadrinho A. No quadrinho B, eu tenho o mesmo código, sendo que o else, ao invés de estar alinhado com o if, com o primeiro if, está alinhado com o segundo if. E eu tenho a letra C, aí sim, o else. Eu tenho um else aqui alinhado com o primeiro if, eu tenho o segundo else alinhado com o segundo if. Né? Esse problema aqui é um problema bastante sério, né? Então, assim, esses códigos aqui são exatamente idênticos e fazem a mesma coisa, o quadrinho A e o quadrinho B. A diferença é que esse else ele está afastado, aqui ele está alinhado com esse cara aqui de baixo. Se esse código fosse em Python, ou se ele usasse a sintaxe de Python, beleza, esse else aqui se referiria a esse primeiro if, enquanto esse else aqui se referiria a esse segundo if. Mas como isso é Pascal, esse else aqui continua falando com esse primeiro if aqui, que é o if que está mais próximo. Então, na verdade, em termos de significado, o que a gente tem aqui é mais ou menos isso aqui que a gente enxerga, né? Então, esse else aqui se refere a esse if de dentro aqui e não ao if de fora. Que é o que acontece, por exemplo, aqui, porque eu botei um else que não faz nada, então esse segundo else aí só pode vir por de fora, porque eu já tenho o else do de dentro. Tá? Então, assim, isso aqui é um problema sério. Python resolveu isso, quem projetou Python, resolveu isso considerando os espaços, né, como sendo o recurso sintático para a gente falar de escopo. Né? Então, em Python, esse else aqui liga com o de fora, enquanto esse else aqui liga com o de dentro. Esse espaço aqui não é meramente estético, né? Na verdade, ele está fazendo parte da linguagem, né? Esse else aqui ligado com o de cima, esse else aqui ligado com o de baixo por causa desse espaço aqui, que é o mesmo espaço que eu tenho aqui. Eu sei que esse x recebe 3, isso falando de Python, tá? Eu sei que esse x recebe 3 está dentro desse if aqui, porque eu tenho um espaçozinho a mais, ó, a partir do if. Assim como nesse x recebe 4, um espaçozinho a partir do else. Né? Então, assim, em Pascal, isso aí era um problema. Né? E aí cada linguagem resolveu esse problema à sua maneira. Né? Aí vamos pegar algumas linguagens bem antigas aqui, por exemplo, Algol criou o comando chamado fi. Né? Então, o fi aqui indica que esse else é só daqui de dentro. Se eu tivesse um else para fora, eu teria que ter depois desse fi aqui. Então, eu tenho if e tenho fi. O módulo A2 criou um comando end, a mesma ideia, né? Só que ao invés de inverter o if, né, fi, ele simplesmente coloca um comando end aqui. Em Ada eu tenho end if e por aí vai. Né? Até em Pascal eu tenho begin end, né? Mas o begin end a gente sabe, né, o comando de blocos, né, assim como chaves, por exemplo, lá em C, C++, eles são opcionais quando eu tenho um único comando. Né? Quando eu tenho mais de um comando, aí eu sou obrigado a colocar. Mas com um comando apenas eu preciso. Né? Então são variações sintáticas aí comuns aí que aparecem em diferentes linguagens.
Uma outra característica importante, redigibilidade, ou seja, a facilidade da gente codificar, de criar programas rapidamente naquela linguagem. Então, quanto mais rápido eu codifico, mais rápido eu entrego o meu software. Então, a tendência é que mais barato ele fique, né? Então, por exemplo, Java é uma linguagem que é muito criticada por isso, porque ela é muito verbosa. Mas verbosa para os tempos atuais, né? Porque se a gente pegar na origem dela, Java concorria com C++. C++ é tão verboso quanto Java. Então a questão de verbosidade naquela época não era o problema. Os problemas eram outros, né? Hoje essa questão de ser mais compacto, de ser mais sucinto, ela é bastante importante. Então a gente pega e olha o código de Java e vê que você precisa de codificar bastante para fazer uma mesma coisa que em Python a gente faz de uma maneira bastante rápida, né? Mas assim, não dá para comparar. Eu acho que a comparação de Java com Python ela é injusta. É melhor comparar Java com C Sharp, por exemplo, que seria o C++ da Microsoft, né? Mais moderno, né? Que tem recursos mais rebuscados, mais avançados até que próprio Java, né? Porque o Python, a gente tem que comparar Python com o Lua. Python é uma linguagem de script, o propósito dela é um tanto diferente do que foi o propósito de Java quando foi concebido, né? Mas então, a questão de redigibilidade, de criar códigos, né, codificar rapidamente, é algo bastante importante, né? E hoje as ideias elas têm compensado um pouco isso, né? Antigamente essa questão de redigibilidade ficava muito dependente da linguagem de programação em si, né? Hoje a gente tem as autocompletações, né, o autocomplete, né, que costuma ajudar bastante, acelerar bastante esse processo de codificação, e até tem algumas coisas curiosas que eu vou comentar com vocês mais para frente, um pouco para o final dessa aula, que eu andei encontrando aí, que eu acho bem legal de comentar. Outra questão importante das linguagens de programação é confiabilidade, outra característica importante. Ou seja, o que o programa executa, o resultado, né, da execução, está ligado exatamente aquilo a intenção que eu tive quando eu codifiquei, né? E aí a gente tem várias questões, por exemplo, a questão de tipo de dado. A verificação de tipos é algo bastante importante, né? Uma coisa para comentar para vocês, que eu não sei o quanto vocês vão entender isso de uma maneira profunda, mas eu acho legal comentar e, de repente, isso aí vai caindo a ficha ao longo do tempo. A gente, até alguma década, um tempo mais atrás, a gente tinha Java, C++, como as linguagens que meio que dominavam o mercado. E essas linguagens são linguagens fortemente tipadas. Elas têm bem lá como origem C, que é uma linguagem que trabalha com tipo diretamente, né? E trabalha com tipo de uma maneira muito excessiva, até em situações como, por exemplo, você faz um X e recebe 10. É óbvio que o X tem que ser algo do tipo de inteiro, né? Mas numa linguagem dessas antigas, você tem que ir lá e declarar o X como inteiro, né? Mesmo que ele receba um valor tão imediato que o compilador poderia inferir. O X está recebendo 10, então o X é do tipo inteiro, né? Mas nessa linguagem antiga, não. Eu tinha que, forçadamente, assim, o tempo todo, né, ficar falando de coisas um tanto óbvias, né? Quando a gente olha agora Python, JavaScript, um monte dessas linguagens modernas, elas totalmente, muitas linguagens são de tipagem dinâmica, né? Então não preciso escrever tipo, né? Então fica tudo muito mágico, né? Crio minha variável, crio já colocando um valor nela, então assim, a coisa fica muito flexível, fica menos verbosa, né? Então eu ganho, né, em poder de digitação, né? A questão da redigibilidade que eu comentei, né? Mas isso tem um problema. Quando a linguagem ela é de tipagem dinâmica, os nossos programas estão mais suscetíveis a erro quando a gente, por exemplo, faz algum uso indevido de valores em relação a tipo, né? E aí, o que a gente percebeu, assim, do tempo recente agora, o que as comunidades de desenvolvimento perceberam, é que, assim, aquela chatice de ficar declarando tipo o tempo todo lá de Java, C++, afins, a gente não quer ter aquilo, mas a gente quer ter a garantia dos nossos programas que os tipos continuam sendo verificados, né? Então, o que é algo bastante real que acontece hoje, acontece até com Java, por exemplo, a versão recente de Java já tem esse tipo de coisa,
Muitas linguagens hoje, elas fazem verificação de tipo, então elas não são de tipagem dinâmica, mas elas costumam, sempre que possível, inferir o tipo das quantidades, das variáveis que a gente está manipulando, né? Então isso te desobriga de ficar declarando o tipo, mas você quer ter a segurança de que o tipo ali está sendo respeitado. E por que essa questão de o erro na tipagem dinâmica ela é bastante séria, pessoal? Porque quando a gente fala que eu achei um erro na compilação, compilei meu programa e achei um erro. Esse erro é você, desenvolvedor, que está vendo, nós desenvolvedores que estamos vendo. Isso é muito diferente de quando ocorre um erro durante a execução, porque o erro durante a execução é uma tela azul que está aparecendo, é o seu software que dá uma travada, né? E, então, assim, é o teu cliente que está utilizando, não é você, desenvolvedor, que está percebendo o erro, né? Então, as linguagens compiladas, as linguagens que fazem essas verificações de tipo antes da execução, elas têm essa vantagem de diminuir a chance do teu cliente ter uma tela azul, ou ter uma tela travada, ou ter algo do tipo, né? Então, verificação de tipo é algo que as linguagens têm tido bastante atenção. Tanto é que, por exemplo, Python, que é uma linguagem que nem ligava para tipo, hoje a gente tem a possibilidade, na hora de definir uma função, de dizer exatamente no parâmetro qual é o tipo que aquele parâmetro vai ter, tá? E isso versão bem recente aí de Python, tá? E assim como então isso é um termo geral, né? Essa questão de confiabilidade do nosso código. Aí tem a questão de exceções, sinônimos, questão de ponteiros, né? Que é um negócio que ameaça um pouco, que é um problema que a gente tinha lá com o C++, né? De alocação dinâmica, que é bastante sujeita a erro, né? Mas eu estou falando as coisas só de uma ideia geral, né? A confiabilidade dos programas criados numa dada linguagem é um aspecto bastante importante a se considerar também. Tá? Beleza. Custo. Outra questão importante na hora de analisar. Aí tem ali alguns aspectos, né? Esse eu vou falar um a um, só para vocês entenderem. Por exemplo, treinamento de programadores. Mas como assim treinamento de programadores? Se a gente pega uma linguagem, sei lá, como Python ou JavaScript, essas linguagens são linguagens muito populares, né? E são linguagens bastante fáceis, assim, são amigáveis, né? Então a gente consegue encontrar desenvolvedores, né, com uma facilidade tremenda e bons desenvolvedores excepcionais. Então a questão de treinar programador não é um problema, né? Agora, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar de Clojure. Clojure é uma linguagem funcional, tá? Na verdade, ela é multiparadigma, tá? Ela é baseada um pouco em Lisp, Scheme, né? Que são linguagens bem assim lá dos primórdios, né? Do mundo funcional. Como eu falei, assim, eu estou falando um monte de coisas, tá? Eu sei que muitas coisas não vão cair a ficha, mas eu não estou querendo explicar tudo agora, eu só estou dando uma ideia, vocês vão guardando as palavras chaves aí reservadas e depois façam as perguntas sem problema, tá? Mas então Clojure é uma linguagem que veio lá inspirada nessas linguagens funcionais, e se vocês olharem, por exemplo, processo de seleção do Nubank, sabe o cartãozinho roxinho, né? Do banco online e tudo mais, é bastante comum o pessoal do Nubank colocar como desejável que você saiba Clojure. Ou, na verdade, todo mundo que entra como estagiário, como desenvolvedor no Nubank, recebe de cara um treinamento de Clojure. Aí aparece essa questão do custo aí que eu estou comentando para vocês. Então, assim, é um custo que os caras têm de manter parte do desenvolvimento do software deles baseado nessa linguagem Clojure, que não é uma linguagem tão popular quanto o JavaScript ou Python. Mas por que eles escolhem Clojure? Aí a resposta, o que comentou o biólogo, que eu esqueci o nome aqui, falando da escolha lá de R, tem tudo a ver com o Nubank escolher Clojure, porque ele consegue escrever códigos super confiáveis. Eu posso em algum momento parar um dia para explicar a vocês um pouco por que os caras utilizam Clojure. Mas eles conseguem criar códigos super confiáveis, o que é muito importante para uma instituição financeira, né? E
códigos que são bastante auditáveis, né? Então, a programação em Clojure, eles conseguem, por exemplo, a cada comando que é executado, criar um timestamp, ou seja, indicar o momento que aquele código foi criado. E isso, para uma instituição financeira, traz benefícios tremendos, né? Então, assim, é o tipo de custo que o pessoal do Nubank tem que pagar e eles aceitam pagar porque isso é interessante para eles, né? Mas, bem, além de treinamento, a gente tem a questão de escrita de programas, né? Como eu falei, isso tem a ver um pouco com a questão de redigibilidade, né? A compilação, a execução, o quanto o código é rápido, o quanto o código é lento, né? Isso também é bastante importante. A infraestrutura necessária, não, é um desenvolvimento web, então eu vou precisar de um servidor ou uma nuvem, né, disponível para rodar aquela aplicação, ou não, é uma aplicação mobile, então eu preciso de um dispositivo móvel, né? São todas características que têm que ser analisadas, me desculpe. Na hora de se decidir aí o que utilizar, né, o que se adotar como tecnologia de desenvolvimento, né? E também a questão aí de confiabilidade, né? Outras características, e esses slides eu dei uma repaginada deles, né? Repaginada não, eu dei uma revisada, e esses 3 últimos bullets eu coloquei para agora. Na verdade, eu nunca tinha falado isso para nenhum aluno dessa disciplina, né? Mas vamos lá, outras características importantes. Eficiência do programa compilado, que aí tem a ver com rapidez, isso aqui até a gente já tinha comentado. Característica do processo de compilação, se é compilado, se é interpretado, isso a gente vai falar nos próximos encontros, tá? Questão de compilação, interpretação, diferença, vantagem e desvantagem de uma coisa ou de outra. Disponibilidade de ferramentas, bibliotecas, isso aqui é bastante importante, né? Porque se a gente tem um conjunto de ferramentas disponíveis, há uma garantia bastante boa de que eu não tenha que reinventar a roda naquela linguagem. Então eu consigo entregar o meu software rapidamente, e que eu não tenha, por exemplo, uma situação, eu não tenho aquilo na linguagem e eu não consiga reaproveitar com software de terceiro, né? Então isso é uma coisa que pode dificultar no meu processo de adoção da tecnologia para resolver algum problema, tá? Outra questão, portabilidade do código gerado. Isso hoje tem uma outra importância, né? Na época que eu falava de portabilidade, a questão era você ter software que rodava no Windows e no Linux, macOS, algo do tipo. Hoje a portabilidade está em de você ter aplicativos que rodam no Android e rodam no iPhone, né? No iOS, né? Então hoje a portabilidade está... a preocupação, porque como o desenvolvimento está migrando muito para a questão mobile, não é exclusivo, né, mas tem muita gente trabalhando com mobile. Quando você fala de portabilidade no mundo mobile, você está falando exatamente de coisas que pudessem rodar nas duas plataformas, né? Então é o tipo de coisa que a gente tem que se preocupar também, né? Para quem pensa, tem essa necessidade de decisão para o mundo mobile. Agora, os 3 últimos bullets, que foram as coisas de inovação que eu comentei aí. Primeiro, uma escolha, um critério que é importante, que eu considero hoje, como surge linguagens, ambientes de desenvolvimento a cada, a cada semana, tem coisa nova aparecendo dentro da área de computação. É super importante a gente fazer uma análise e verificar o quanto a comunidade, para aquela linguagem, para aquele tipo de tecnologia, é ativo. É óbvio que quando eu falo... tá bom, Terezinha, tudo de bom. Vi sua mensagem aí, apareceu aqui rapidinho. Valeu, um beijo grande aí. A gente vai se falando, eu vou publicar isso no YouTube, tá? No meu canal lá, eu divulgo para vocês. Valeu. Mas então, a questão da comunidade ativa é a gente ter pessoas, tanto desenvolvedores ou os fãs, né? O pessoal chama de evangelizadores, né? As pessoas que defendem muito aquela linguagem, né? E elas, por exemplo, terem fóruns de discussão e responderem rapidamente. Isso é o tipo de questão que é bastante interessante na escolha, seja para uma linguagem ou para o uso de uma biblioteca, o uso de algum framework. É o tipo de coisa que a gente tem que analisar, né? Uma outra questão também frequente, atual, né, e bastante importante de se considerar, atualização frequente. Então, assim, o quanto aquele projeto que eu estou querendo incorporar, o quanto aquilo ali é atualizado. Porque, assim, com o passar do tempo,
é bastante comum que possam surgir bugs ou falhas de segurança, e se eu tenho, por exemplo, um software, uma biblioteca, algum recurso que não é atualizado há muito tempo, de repente aquilo ali já está descontinuado. Então é bastante sério isso quando a gente pensa em termos de mercado. Para projetos pessoais, é detalhe. A gente pode brincar com o que quiser. Agora, profissionalmente, quando a gente tem um cliente ou quando está dentro de uma empresa, essas escolhas elas são super importantes, porque elas podem impactar muito, elas podem custar muito, por exemplo, um redirecionamento ou um retrabalho, né, de migrar todo um código, uma implementação para um outro ambiente, né? Então essa questão da atualização é bastante importante. E aí, por último, isso ainda não é um critério, tá? Mas eu já estou comentando aqui como algo que de repente possa se tornar comum daqui a algum tempo, que é a linguagem ou aquele ambiente estar turbinado, ou seja, ter recursos que utilizem, inteligência artificial. Isso aí não é uma doideira da minha cabeça, na verdade eu já venho falando com alguns alunos, algumas pessoas, alguns amigos há algum tempo, né? Que essa questão da IA ela vai estar presente, né, em inúmeras áreas, né, inclusive também na área de computação, em muitos aspectos, né? O que eu me deparei esses dias, eu me deparei com duas ferramentas quase que no mesmo dia. Primeiro foi um plugin, uma ferramenta de autocompletação, né, de autocomplete, que tem disponível para Eclipse, NetBeans e eu não sei qual é o outro IDE. Tinha umas três, acho que é IntelliJ, né? Isso para Java, tá? Que eu estava me esbarrando algumas coisas com Java e encontrei esse plugin que ele faz esse autocomplete utilizando a IA. De que maneira? Na verdade, um IA mais, eu acredito, né, que seja um IA mais basicão, que seria algo tipo aprendizagem de máquina, algo um pouco mais estatístico, meramente. Então, do pouco que eu li dessa ferramenta, eles utilizam, por exemplo, o acesso, eles acessam o GitHub, acessam, não sei se Stack Overflow, acessam alguns repositórios, né, de código, e fazem uma análise para ver, a partir de uma dada codificação que você inicie, quais são, o que é mais comum de se continuar, né? E aí eles sugerem essa autocompletação baseada nessa análise estatística que eles fazem desses diferentes repositórios de código, né? Então, eu vi esse plugin, eu já até instalei no meu Eclipse, mas eu ainda não testei. Mas eu falei, pô, isso aqui era inevitável que fosse aparecer, né? E isso apareceu, e eu vi isso em Java, e vi agora, quase que no mesmo dia, um outro ambiente falando da mesma funcionalidade para Python. Né? Ou seja, de ter um recurso de autocompletação, onde os trechos de código que são sugeridos, eles são baseados em robôs ou em algoritmos que estão aprendendo baseado no acesso a um monte de repositórios de código que estejam pela internet, né? Então, assim, é bem provável que daqui a algum tempo, assim como acontece isso hoje já com o português, né? Eu até às vezes fico dando bronca nos meus alunos, quando o pessoal, aluno, por exemplo, que eu oriento, né, que tem que escrever texto tipo TCC, coisas do gênero, e às vezes eu recebo texto com erros de português. E hoje é quase que inadmissível, do meu ponto de vista, a gente escrever cometendo erros de português, porque a gente tem corretores para todo lado. Seja no celular, seja no desktop, eu escrevo uma mensagem no WhatsApp e aparece lá as sugestões quando tem uma palavra que está escrita de forma errada, né? Então, a tendência é que os erros... na verdade, eu já entendo isso, um erro de português assim desse meio gritante, como a gente costuma ver, até o pessoal da política aí, um negócio meio triste, né? Isso é meio inadmissível, porque a gente é recheado de corretores ou de ferramentas voltadas que fazem esse tipo de análise e nos sugerem a escrita correta,
né? Na programação, a tendência é que a coisa caminhe para isso, ou seja, talvez caminhe para algum momento a gente nunca mais programar de forma errada, criar um loop infinito, algo do tipo, porque a gente sempre vai ter sugestão de qual é a forma correta, não sei. Estou aqui elucubrando, né, como é que vai ser o nosso mundo aí daqui para frente, né, com essa questão da IA, né? Mas é um tipo de coisa, eu já encontrei coisas reais, né? Esse plugin para Java e essa IDE que eu vi para Python, elas já são ferramentas que fazem essa questão de sugestão baseadas em códigos que eles varrem, né, nesses repositórios online. Né? Então, são características aí, essa última, como eu falei, ainda não é característica, mas talvez seja em algum momento. Beleza. Agora eu vou falar rapidamente de um histórico e só comentando algumas linguagens, né? O início da programação começa lá com Assembly, né? Que seria a nossa linguagem de montagem, né? A nossa linguagem super basicona, né? Onde a gente tem uma escovação de bits ali tremenda, né? Lá pela década de 50 surgiram as primeiras linguagens e elas, de alguma maneira, qual foi a motivação para isso? Pô, programar em Assembly dá muito trabalho. Né? Pô, vamos criar alguma coisa mais abstrata, mais geral, mais alto nível, e a gente cria ferramenta para traduzir desse alto nível para aquele Assembly lá, para aquela linguagem super trabalhosa lá, super verbosa para comandar uma máquina, né? E aí daí que começa a surgir compiladores, interpretadores e por aí vai, né? Então na década de 50 surgiram lá o Fortran, COBOL, o Lisp que eu comentei lá, que era o precursor de Clojure, e Algol, que foi precursor de Pascal e outras linguagens, né? E aí até abri um parênteses aqui, no caso de COBOL aí, não sei se vocês acompanharam aí recente, agora com essa questão aí do Covid, né, da pandemia, um departamento lá americano, lá, Secretaria de Trabalho, uma coisa do tipo, né, fazendo um chamado, né, por desenvolvedores de COBOL, porque eles têm sistemas lá feitos em COBOL e o setor lá a parte de desemprego, procura por emprego, explodiu nos Estados Unidos, né, e aí os sistemas meio que deram uma travada. E aí eles estão precisando de gente para dar manutenção desses sistemas, né? E isso é um negócio tanto curioso, na verdade, vários bancos, né, ainda têm sistemas rodando em COBOL, né? Uma coisa que a pessoa acha que está no total esquecimento, que ninguém utiliza. Essas linguagens, não vou dizer que a pessoa ainda cria sistema novo, mas ainda tem muito sistema que roda baseado em COBOL, por exemplo, assim como tem muito ambiente de computação científica, né, previsão de tempo, coisas que a galera utiliza Fortran, né? Então, assim, porque provavelmente a galera criou sistemas muito grandes, esses sistemas são bastante confiáveis, né? Esse de COBOL da Secretaria de Trabalho lá dos Estados Unidos nem tanto, mas no geral são sistemas que rodam por muito tempo, né? E que, assim, eu já trabalhei em alguns projetos que visavam esses sistemas antigos o pessoal chama de código legado, né? O sistema legado, né? E eu já trabalhei em projetos que visavam recuperar ou traduzir ou trazer esses códigos legados para códigos em outras linguagens. É um negócio que dá um trabalho tremendo, né? Mas é um negócio bastante interessante e importante, porque, como até a gente estava comentando no início, né? Com o passar do tempo, as linguagens elas começam a acusar a idade, né? Então, essa questão da gente ter que migrar a tecnologia é um negócio que é um problema sério, mas de tempos em tempos isso acaba acontecendo de alguma maneira, né? Então, é uma situação assim um tanto interessante, né? E assim, a galera especialista dessas linguagens aí super antigas que eventualmente pegam uma oportunidade dessa de demanda, costumam ganhar uma grana tremenda, né? Porque assim, pouca gente no mundo, né, domina esses ambientes, né? Eu vi a galera procurando voluntário, né? Mas assim, eu não sei em que pé isso tá, não. Mas até tive curiosidade de ir um pouco mais a fundo aí nessa questão do COBOL em função da situação que a gente está, né? Assim, e de alguma maneira pensar de alguma forma de dar a nossa contribuição, né? Mas então isso é década de 50, né? A década de 60 e 70 começaram a surgir outras linguagens
e que essas linguagens definiram, influenciaram muitas das linguagens que a gente tem hoje. Então, C, por exemplo, que era uma linguagem voltada para criar software básico, ou seja, para criar sistema operacional, para criar editores de texto, né, que naquela época eram coisas assim muito precárias, né, muito rudimentares. Então, qualquer software básico normalmente era implementado em C, né? A gente tinha também Prolog, né, que era uma outra pegada, uma linguagem voltada para programação usando lógica, ML aí como exemplo de linguagem funcional, e Simula como um dos primeiros exemplos aí de linguagem orientada a objeto, né? Década de 80, os projetistas passaram a considerar requisitos de mais alto nível, como questões de desempenho, programação em larga escala. Isso por quê? Porque os sistemas começam a crescer, né? Os sistemas começam a ficar muito grandes, e aí a questão do desempenho e de adequação e manutenção e um monte de outras características começam a ganhar muita importância, né? Então aí aparece C++, que reina por muitos anos, né? Ada, Eiffel, Perl, tanto C++ quanto Ada e Eiffel, linguagens orientadas a objeto, né? Então a gente começa a perceber a importância do paradigma para criar esse tipo de sistema naquela época, né? E que muito ainda persiste até hoje, né? E o Perl ali com uma linguagem mais de script, né? Para a galera que trabalhava, normalmente o pessoal de suporte, né? Pessoal que tinha incumbência, por exemplo, de criar rotina de backup, de fazer manutenção de máquinas e tudo mais. Então era bastante comum a galera trabalhar com Perl. Beleza. Década de 90, aparece a internet, e aí as linguagens começam a ser impactadas com isso aí também. E aí a importância de integrar com o navegador, de ter recurso para fazer acesso à rede, né? Fazer solicitação via rede e por aí vai, né? Então a gente tem Python, tem Java, tem Haskell, tem Ruby, tem PHP, tem C#, tem JavaScript. Essa galera toda surge e ganha muito fôlego, né? Ganha muito espaço, né? com a web, né? E aí a web vem e meio que transforma nossas vidas, né? Hoje a gente não consegue, né, ver o mundo, né, sem internet, vídeo, agora como a gente se encontra, né? Então a questão da web, ela tem uma influência e é um fator decisivo aí na influência das linguagens de programação. Aí eu pulei dos 2000 em diante, eu podia ter fragmentado um pouco até 2010 e 2010 até agora, mas eu coloquei 2000 em diante, e aí algumas linguagens recentes aí que têm chamado a atenção de ambiente de desenvolvimento, né? Aí tem Go, que é da Google, tem Rust, que é uma linguagem do pessoal da Mozilla, que eles têm, é uma linguagem voltada para criar softwares de alto desempenho. Ele seria meio que um substituto de C++, né? Essa Rust. Tem Kotlin, que é a linguagem até o pessoal da Google adotou como uma linguagem oficial para implementação para o Android. Tem a Swift, que veio, é a linguagem do pessoal lá da Apple, né, que veio para substituir o Objective-C, que era a linguagem inicial lá do pessoal da Apple, né? Tem o TypeScript, que é uma versão JavaScript do pessoal da Microsoft, né? O TypeScript ele é um belo exemplo daquilo que eu estava falando para vocês com respeito a tipo. O JavaScript permite um monte de coisa, uma linguagem dinâmica e tudo mais. O TypeScript ele já dá uma amarrada no JavaScript, né? Então tem o mesmo propósito de ser uma linguagem de script para web, mas ela já tem a questão dos tipos, de forma a tornar a programação para esse tipo de ambiente um pouco mais segura, né? Tem Dart, como eu comentei, que é a linguagem por trás do Flutter, né, que é um ambiente para criação de apps, né, de aplicações mobile para o Android. Na verdade, eu nem sei se é só Android, não. Eu estou falando Android aqui, mas eu acho que o Flutter ele é meio que multiplataforma. Eu acho que a gente consegue trabalhar tanto com Android e com iOS também, se não me falha a memória. Tem a Clojure, como eu comentei, que é a linguagem... Eu poderia botar um Clojure / Scala, que são linguagens mais recentes aí, que fazem uma mistura de linguagens funcionais com linguagem OO. Tem Elixir, que é até uma linguagem de um brasileiro, né?
voltada para um pouco mais para a questão de automação de processos e por aí vai. E essas linguagens, uma coisa interessante que tem comum entre elas, todas elas são chamadas de multiparadigmáticas, né? Então, assim, essas linguagens, elas não são totalmente, não são exclusivamente nem orientada a objeto, nem funcional, nem estruturada. Elas fazem um mix, elas procuram reunir o melhor de cada mundo, né? Obviamente com o objetivo de ganhar mercado, né? Ser flexível a ponto de atender a diferentes necessidades, né, dos desenvolvedores, né? Então isso é só um apanhado, né? Isso eu obviamente não esgotei. A gente tem um zilhão de linguagens disponíveis aqui, são só algumas aí, só para dar um sabor, né? Tem um link aqui eu tinha até comentado esse link. É um resumo de linguagens, esse aqui eu vou passar batido. Esse aqui eu vou comentar rapidamente, é só uma curiosidade para a gente rir um pouquinho, a gente está chegando no final aqui. Se os carros fossem linguagem de programação, isso aqui é um site que eu vou abrir aqui. Vocês estão vendo minha tela ainda, né? Tá todo mundo vendo minha tela? Sim? Lá. Beleza. Beleza. Vou até dar um zoom aqui. Aí aqui alguém reuniu um conjunto de analogias. Se linguagens de programação fossem carros, né? Não tem todas as linguagens, mas tem algumas bem curiosas, assim. Deixa eu ver algumas aqui dessas que vocês talvez já tenham trabalhado. Por exemplo, C. C é um carro de corrida que anda rápido, né? Incrivelmente rápido, mas quebra a cada 50 milhas. 50 milhas sei lá, 80 quilômetros, né? Em torno disso aí. Isso é C, né? Deixa eu ver alguma outra aqui. Pessoal de Python. Cadê? Python is a great beginner's car, né? Um carro para iniciantes, né? Muito bacana. Você pode dirigir sem licença, e a menos que você queira dirigir realmente rápido, ou realmente num terreno, né, meio acidentado e tudo mais, você pode nunca precisar de um outro carro, né? Então, assim, é uma linguagem para diferentes fins, né? E que é interessante para quem inicia e que pode ser que você viva, se você não precisar de algo muito específico, talvez ela te satisfaça de uma maneira completa, né? Vamos olhar alguma outra aqui. Eu tinha falado de C++ para vocês, né? Então, o C é esse carro, né, que é super rápido e quebra a cada 50 milhas. O C++ é uma versão, né, evoluída, né, do carro de corrida de C, com dezenas de características extras, né, e que só quebra apenas a cada 250 milhas. Né? Então, quanto o C quebrava só em 50 milhas, o C++ quebra em 250. Né? Mas quando ele quebra, ninguém consegue descobrir o que aconteceu de errado, né? Qual foi o problema. Eu achei engraçado também a descrição de Java. Aqui, ó. Java é uma Family Station Wagon, né? Esses carros mais maiores, né? Carro para família, né? Que você carrega 5, 7 pessoas, né? É fácil de dirigir, não é muito rápido e você não pode se machucar, né? Então, assim, aquela linguagem que procura controlar todo o seu mundinho ali, dificilmente você consegue sair daquele contexto. Bem, por aí vai. Tem um monte de analogias aqui, eu li e dei umas risadas. Por exemplo, Ruby, não sei se vocês conhecem Ruby, né? Eu li o início aqui e achei hilário, né? Ruby é um carro que foi formado quando Perl, Python e Smalltalk se envolveram numa colisão a 3. Então, Python, Smalltalk e Perl se bateram e aí chegou em Ruby. Isso tem muito a ver com o que eu acho de Ruby. Né? Porque, por exemplo, Smalltalk, não sei se vocês já ouviram alguma coisa, é uma linguagem que o sintático dela é bastante complicado. A legibilidade ela é muito ruim. Né? Você olha, leva tempo para você entender um código em Smalltalk, que é uma linguagem orientada a objeto. Tá? E Ruby eu acho que tem um pouco dessa característica.
os códigos em Ruby eu não acho muito limpos, eu acho que é meio confuso. Algumas coisas que são muito padrões numa linguagem, em Ruby acontece de uma forma um pouco diferente, então isso piora um pouco a legibilidade, né? Mas o Ruby ele tem uma pegada de linguagem de script lá, como Perl e Python, e tem algumas facilidades, alguns recursos bem avançados, né? Então essa descrição eu achei bem interessante, né? E aí ele continua aqui, ó. O mecânico japonês encontrou os pedaços, né, dos carros quebrados, né? Juntou num carro, os quais, né, muitos motoristas pensam pensam, né, que esse carro é melhor do que a soma das partes, né? Então o carro que ele dirige, ele pensa que é melhor que a soma das partes. E por aí vai. Então assim, eu achei curioso. Tá o link na apresentação, depois se vocês quiserem continuar lendo. Eu achei o tanto engraçado. Mas só para chegar nos finalmente aqui, ainda tem mais um slide, eu acho que 2. Bem, então, assim, o que eu acho interessante de estudar uma disciplina, estudar conteúdos como esse que eu estou me propondo a falar com vocês aí semanalmente? Tá? Uma primeira razão é aumentar a capacidade de expressar suas ideias, né? Recentemente, eu estava dando uma tutoria para o pessoal do CEDERJ, e eu falei uma analogia que o pessoal gostou bastante, e de fato ela é bem pertinente, né? No CEDERJ, hoje, o pessoal normalmente é obrigado a lidar com 2 linguagens, pelo menos, que é Python e Java. Tem algumas outras lá, mas eu acho que Python e Java são as principais. E aí teve uma aluna que perguntou se a minha disciplina que era em Java, se ela poderia ser em Python também. Eu falei que sim, mas que não achava razoável. E por quê? E engraçado que foi uma coisa que eu tive que convencê-la na hora, ou pelo menos dar a minha opinião na hora, né? Eu não sei quais de vocês aqui já sabem dirigir, eu tenho carteira de motorista, mas quando a gente faz uma autoescola, normalmente rola uma insegurança tremenda, né? Porque você tá com aquele carro na rua e tem um monte de situações, né? Gente, são os outros carros, é cachorro, não sei o quê. Então, assim, normalmente a gente não é um negócio tranquilo, né? É como, às vezes, andar de bicicleta, só que você se sente mais... o risco é maior, né? Você vê, caramba, eu posso cometer um acidente, a coisa pode ser mais séria, né? Então, o que acontece? Normalmente a gente dirige na autoescola no mesmo carro, treina no mesmo carro. Depois de inúmeros treinos, a gente vai e faz a prova e com sorte lá e se depara com os fiscais num bom dia, né, que tem esse tipo de coisa também, a gente consegue ter a carteira de motorista, né? E aí, a nossa experiência de direção é com aquele carro. Eu, por exemplo, quando eu fiz a minha escola, eu dirigi um Palio, um carro da Fiat, né? Então, todo o meu domínio técnico, né, de direção era com Palio, né? Quando a gente, em algum momento, se depara numa situação que tem que dirigir um outro carro, rola novamente uma insegurança. Não é a mesma insegurança de quem está começando na autoescola, porque você já, de alguma maneira, sabe dirigir. Mas é um pouco da insegurança de você estar no ambiente ali e de você ter, assim, mas como é que vão ser esses comandos? E a embreagem é dura ou é mole? Na verdade, você não sabe, assim, quando dirige um único carro, você está acostumado com aquele carro. Quando você vai para o segundo carro, você começa a perceber que, a embreagem pode não ser tão mole ou pode não ser tão dura. E a marcha, ela não é tão macia, ou a marcha ela é muito macia. O volante ele não precisa ser tão pesado quanto o meu, ou não. O meu, que eu digo, comparado ao anterior, né, o da autoescola. Ou não, o volante é muito pesado. No meu primeiro carro, por exemplo, no Palio, eu, para acender o farol, tinha uma manete ali atrás do volante. No segundo carro que eu dirigi, o acender o farol era um botão no painel. E aí, essas diferenças, elas primeiro geram uma segurança no início, mas depois elas são muito importantes. Por quê? Porque quando você vai para um terceiro carro, que não é nem o primeiro
não é nem o tipo do primeiro carro, nem o tipo do segundo carro, você já começa a estar ligado que assim, a embreagem ela não necessariamente é igual aos dois primeiros, a marcha não é igual, a maneira de acender o farol não é igual, o volante não é igual e por aí. Mas você sabe que os comandos estão ali de alguma maneira. Né? Então, assim, é como se na sua cabeça, como se na nossa cabeça a gente tivesse montado mentalmente um modelo do que é um carro, do que é dirigir. Isso a gente está abstraindo da questão mais concreta ali e está pensando mentalmente, não, eu tenho um volante, eu tenho uma maneira de acender o farol, de ligar a seta, que pode variar, mas isso tem que existir ali porque isso faz parte da definição do que é ter um carro, do que é ser um carro. O carro tem seta, todo carro tem seta, então tem que conseguir ligar a seta de alguma forma, né? Então, à medida que a gente começa a ver linguagens diferentes, gera num primeiro momento uma certa estranheza, a linguagem de programação, né? Gera uma certa estranheza porque as coisas não estão organizadas exatamente como estava naquela primeira linguagem, mas essa forma, essa necessidade de eu ter que me acostumar com uma maneira nova me faz melhorar a minha capacidade de entender aquele processo e me prepara melhor para as próximas linguagens. Essa questão da linguagem de programação não é diferente da linguagem natural. Se vocês forem olhar, por exemplo, poliglotas, pessoas, esses dias eu até estava vendo uns vídeos curiosos no YouTube do pessoal falando sobre pessoas que têm loucura por aprender muitos idiomas, né? Mas esse é o processo. Você sabe, por exemplo, sabemos o português. Quando a gente vai estudar o inglês, rola uma quebra tremenda. As coisas, o inglês não é como o português, né? Tem várias coisas que são mais simples, outras que são diferentes, né? Isso leva um esforço. Quando a gente vai aprender um terceiro idioma, a gente já está meio que preparado a encontrar algumas coisas que a gente sabe que já são diferentes nas duas, então potencialmente é diferente na terceira. Então nosso cérebro já está preparado para essa reorganização. O quarto idioma, a tendência é que seja ainda mais fácil, porque a gente está preparado com essas experiências anteriores. Né? Então, essa questão da gente ver diferentes formas de se programar, de ver diferentes linguagens de programação, isso nos melhora bastante como desenvolvedores, como especialistas dentro da área de computação. Né? Então, e nessa disciplina a gente não está nem assim, eu não vou estar nem passando tarefas, agora vamos fazer esse programa aqui na linguagem A, agora vamos fazer na linguagem B. Não é isso. A gente já está olhando de uma maneira geral. Eu já estou olhando e vendo os elementos que tem todas as linguagens, mais ou menos como é que é a variação de uma para outra, para a gente ir se acostumando, né, com essa diversidade que é a área de computação no que diz respeito aí à linguagem de programação. Né? Segundo ponto ali, aumento de background para a escolha da linguagem apropriada, é óbvio, né? À medida que eu começo a experimentar, igual o carro, né? Começa a dirigir um carro A, um carro B. Agora, por exemplo, a primeira vez que eu tenho um carro automático. Tenho um carro que a marcha não é coisa. Caramba, eu nunca tive um carro automático. Já me acostumei com carro automático. Então, assim, já virou um critério para mim, para a escolha de carro, que tem o seu peso, né? Porque aí tem o custo, de repente sai muito caro, eu não vou querer, eu volto para o manual. Mas, assim, essa diversidade, essa experiência nos ajuda a melhorar e nos tornar mais especialistas, né? E com isso as nossas escolhas vão ser mais criteriosas. Né? O aumento da habilidade de aprender novas linguagens, isso aí foi o que eu comentei, que é bem paralelo com a ideia de idioma. Melhor entendimento do significado de implementação, esse quarto bullet aqui, o melhor entendimento do significado de implementação, isso diz respeito à seguinte coisa. Nessa questão de estudar conceitos de linguagem de programação, a gente vai ter esse análogo aí dos carros, a gente não vai ficar meramente como usuário, como motorista, como alguém que dirige. A gente vai olhar um pouquinho por trás, vai olhar, por exemplo, mecânica, vai olhar um pouco do funcionamento do motor, como é que o motor do carro funciona. E isso é interessante porque quando você entra num carro e você passa a marcha, você pode se perguntar, mas por que eu passo a marcha? Ou até no carro automático, né, a marcha também está acontecendo ali, mas por que é importante passar a marcha? Eu não sou mecânico, eu sou um motorista apenas, né? Então eu não tenho uma visão muito clara da importância de se passar marcha. Se eu fosse mecânico, eu teria uma visão muito mais
apropriada, né, muito mais detalhada da importância de eu passar marcha. Essa disciplina, de alguma maneira, vai fazer com que vocês sejam um pouco mecânicos também. Então a gente não vai estar sendo só motorista, né? Não vai estar só com o olhar do motorista, a gente vai estar com o olhar do mecânico também. Melhor uso das linguagens já conhecidas, porque a gente vai falar de um monte de construções, de coisas que são interessantes, e num pano geral, maior entendimento da computação como um todo, né? Essa disciplina de linguagem de programação, ela não é uma disciplina comum entre todos os tipos de cursos de computação que a gente tem. Tá? Na verdade, ela é uma disciplina muito comum no curso de ciência da computação, que é um curso meio que de base da computação, né? Onde a galera estuda os alicerces, né? Tudo que é importante para a computação funcionar, né? Agora, outros cursos, você vai pegar o próprio curso do CEDERJ, por exemplo, o curso tecnológico, não tem uma disciplina dessa, de conceitos de linguagem de programação. O curso de sistemas de formação da UF não tem não tem uma disciplina de linguagem de programação com essa pegada de analisar a questão do ponto de vista mais conceitual, né? Então, assim, o curso de ciência da computação, esse sim é um curso que essa disciplina é bastante comum para os cursos de ciência da computação. Para os outros cursos não é comum. Eu dificilmente vejo, né? Mas que eu entendo como importante, né? Então, essa ideia de, assim, pensemos nós como motorista de carro. Assim, é importante eu saber como o meu motor funciona? Não é fundamental eu saber como o meu motor funciona, mas dependendo, imagine que em algum momento eu me veja numa situação que eu devo projetar um novo carro, ou que eu devo mudar de uma maneira mais drástica a maneira como eu interajo com aquele carro ali. Eu saber como ele funciona além do básico ali da interface, do que o motorista só vê, isso vai me dar uma vantagem tremenda, né? Então, assim, essa disciplina eu acho bastante importante com essa visão de eu olhar a coisa, conseguir ver a coisa de uma maneira mais madura, ver além do que o que é o basicão que todo mundo vê, né? Então, essa é basicamente uma das motivações aí para a disciplina, para esse estudo. Bem, no final dessa disciplina, eu sempre pedi uma tarefa para um aluno apresentar alguma linguagem de programação, e o que eu vou comentar duas coisas com vocês que eu acharia interessante de vocês fazer, e eu também vou fazer, isso é uma tarefa nossa, né? Se quiserem, né? Como eu falei, a ideia é um bate-papo. Ai, desculpa, eu tô com um soluço. A ideia é um bate-papo e eu imagino que eu estou falando com pessoas que estão querendo aprender, estão querendo crescer, né? Assim, tecnicamente, pessoalmente, seja lá como for. Então, assim, eu acho que seriam duas coisas interessantes que valeria a gente fazer para o nosso próximo encontro. Acho que o primeiro é dar uma... Esse negócio de COBOL me deixou bastante, não é intrigado, mas eu achei interessante, né? Você vê, assim, eu vi, eu acho que um político, era um secretário lá dos Estados Unidos falando, cara, a gente está com um problema aqui, que tem um software que está assim, tá assado, e falando da questão do COBOL, né? Então, eu acho que fazer essa volta ao passado e dar uma olhada para se ver o que se tem hoje de ferramenta para programar em COBOL, isso eu acho que seria um exercício, uma tarefa interessante para a gente fazer. E aí catar a internet. Eu não sei, por exemplo, eu costumo às vezes utilizar esses ambientes online para programar. Às vezes eu quero fazer uma demonstração para alguns alunos, eu abro o browser, entro lá no site e começo a programar em Java, em Python, qualquer linguagem. Normalmente eu uso essas ferramentas até para programar em linguagens que eu não tenho um ambiente pronto. C#, algumas linguagens assim, Ruby até tenho, mas algumas linguagens assim um pouco diferentes, eu uso esses ambientes virtuais para programar, né? Eu não sei, por exemplo, se esses ambientes virtuais têm alguma coisa voltada para COBOL. Então, acho que era o tipo de coisa que valeria dar uma explorada, né? Então, acho que seria uma coisa interessante. E até, quem sabe, né? Vai que a gente se empolgue, né? Pô, isso aqui é legal, a gente poderia
organizar um material ou facilitar alguma coisa para pessoas que estão querendo se voluntariar para ajudar lá o governo americano a recuperar o sistema deles, né, em função dessa questão da pandemia, né. Então, eu acho que essa questão de investigar o que se tem hoje de COBOL é algo interessante, né? Mas falando para vocês que hoje ainda temos, né, vários sistemas bancários, várias coisas que estão implementadas em COBOL, né? Ou seja, sistemas que são utilizados, né? Isso é uma coisa. A outra coisa é... Eu não sei o quanto antenado eu estava com essa questão de IA. Eu tomei uma surpresa, fiquei bastante surpreso de ter visto essas duas ferramentas, uma para Java e outra para Python, para desenvolvimento, só essa parte de autocompletação, de autocomplete, né, impulsionadas, né, turbinadas com recursos de inteligência artificial. Ou seja, de eu codificar ali e aí no momento que ele identifica o padrão, ele me sugere várias coisas e essas coisas estão vindo de algoritmos, né, inteligentes, de algoritmos que estão, de alguma maneira, fazendo uma análise de códigos que são recorrentes ou que são comuns, disponíveis em repositórios específicos na web, né? Então, uma outra tarefa que eu acharia legal é a gente fazer uma investigação, uma pesquisa para ver que outras linguagens ou que outros recursos estão sendo disponibilizados ou sendo, de alguma maneira, impulsionados nessa parte de programação especificamente, né, pela inteligência artificial, né? Aí, de repente, uma ideia específica, algum outro recurso, não sei. Mas essa questão que eu falei para vocês, tanto de Java quanto de Python, eu vi tem 2 semanas, né? Eu nunca tinha visto isso. Eu vinha já há algum tempo achando que essas coisas iam acontecer, né? Eu vejo isso muito natural de IA. Eu não sei o quanto vocês estão acompanhando como essas coisas estão no nosso dia a dia, né? Seja em termos, por exemplo, de sistemas de recomendação, né? Você entra no YouTube, aparece lá uma lista de vídeos, você entra no Netflix, aparece uma lista de filmes, essas coisas todas foram implementadas com algoritmos, né, de inteligência artificial, com alguma técnica de inteligência artificial, né? Então isso está meio que cercando as nossas vidas, né? O assistente de voz do celular, né? Normalmente o reconhecedor, o algoritmo, o programa que reconhece voz, ele foi incrementado, né, com recursos, né, de inteligência artificial. Então, assim, a IA está meio que no nosso dia a dia, e por mais que a gente não saiba ou não perceba, né? Mas isso no desenvolvimento de software, eu já via isso como uma necessidade, não, como uma realidade que em algum momento iria acontecer. Imagine, por exemplo, eu estou aqui com a tela do LibreOffice, né? Um editor aqui, eu estou aqui com aquela parte, com a parte de slideshow, seria um PowerPoint, né, do LibreOffice. E aí imagina, olha ali na minha barra de tarefa, tem um monte de recurso, um monte de botões, né? Vocês estão vendo ali um monte de botão. Toda janela, qualquer software que a gente tenha, você tem os recursos de interface, né? Botões, tela, negócio para arrastar, por aí vai. Imagine se cada botão desse tivesse algum recurso que monitorasse ou observasse quantas vezes, para todos os usuários desse software aqui que está sendo utilizado, quantas vezes cada um daqueles botões ali é clicado. Imagine a riqueza estatística dessa informação. Isso na web já acontece muito. O Google, essas empresas, Amazon, já fazem isso o tempo todo, né? Você tem a tela ali dos sites deles, né? Das ferramentas deles, e eles sabem exatamente daquela tela, que áreas daquela tela são mais utilizadas e que áreas são menos utilizadas. E eles vivem o tempo todo revendo, retrabalhando, reformatando as telas, os recursos, de maneira a ter todos os recursos que eles têm em tela sendo o mais utilizado possível, né? Então, assim, mas para que isso aconteça, por exemplo, nessa questão de interface de software, eu preciso ter essa informação estatística sendo capturada, né? No caso, no meu software aqui, que está rodando na minha máquina, e na máquina que todo mundo que estivesse utilizando,
por exemplo, alguém que projetou essa interface sabe, olha, aquele botão ali, sei lá, de criar gráfico, ele nunca é utilizado. E aí, isso aí vai trazer, isso traz para o cara que projetou a interface uma informação, e aí ele pode retrabalhar e ver, por que a galera não usa aquele botão? É porque o botão está com bug. Não, é porque o cara nunca utiliza um botão de gráfico para aquele tipo de visualização. Ele só utiliza para outro. Assim, o retorno, o estatístico, né? Que é o importante ali que o IA está trazendo, e aí quem usa aquela informação e que vai se beneficiar de alguma maneira. Né? Então, eu vejo essa questão de IA transformando ainda mais aí a nossa forma de criar software, de criar coisas, né? Muito mais do que o que a gente já começa a perceber. Né? Eu não sei o que vocês acham. Né? Mas então é isso, eu pensei nessas duas tarefas aí, dar uma investigada nessa questão do COBOL, para a gente ver o que se tem hoje disponível de mais atual, né, do que se... achei um curso de COBOL em tal lugar, um curso interativo, porque tem uns cursos muito fantásticos, né, que a gente acha pelo web, curso de JavaScript, curso de Python, uns tutoriais, né, onde você vai fazendo, né, você vai codificando à medida que vai aprendendo. Eu não sei se tem isso para COBOL, né? COBOL é muito antigo, mas de repente a gente acha alguma coisa. Então, eu acho que seria um esforço interessante que nós, 10, 11, né, são 10 aqui na aula, mas né, e de repente a gente consegue encontrar algum material interessante que possa aí, de alguma maneira, disseminar para outras pessoas, né? Então, essa questão do COBOL como uma iniciativa, e a segunda, essa questão de IA, né, de olhar se existem alguns outros esforços no sentido de se aproveitar de IA para melhorar a programação, para melhorar as linguagens de programação de alguma maneira. Né? Eu vou também me debruçar nessa tarefa aí. Tá? Vocês façam se quiser fazer só uma, ou se quiser fazer as duas, se não quiser fazer nenhuma, sem problema algum. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou parar aqui a gravação e vou abrir para vocês fazerem perguntas, que aí pro vídeo não ficar muito longo para quem for ver.